Como eu estudaria para o concurso unificado do TSE? Meu nome é Daniel Lopes, eu sou servidor público federal do TRE São Paulo. Eu passei no concurso de 2016, 2017, prova em 2017. Eu sou analista judiciário, mas as dicas de hoje vão servir tanto para quem quer se tornar um técnico judiciário, que é um concurso de ensino médio, que vai pagar ali na faixa dos seus 7,5, 8, até um pouco mais líquido, e vai, lógico, progredindo também na carreira, ou então também para quem quer se tornar analista judiciário como eu, e você vai receber inicialmente ali na faixa dos seus 10 mil líquido, mais ou menos. Primeiramente, eu queria dizer para vocês a respeito desse concurso, quem não conhece ainda, procure conhecer, porque realmente é uma das grandes oportunidades de 2023, um dos melhores concursos, tanto em questão salarial, quanto em questão de ambiente de trabalho também, em questão de carga de trabalho também. É um excelente concurso, uma excelente oportunidade, tanto para quem tem ensino médio, quanto para quem tem superior em direito, administração, outras especialidades também. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que eu quero falar para vocês é que a prova é dividida em duas partes, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Com relação a isso, o que é mais importante é que conhecimentos básicos você precisa focar muito em português. Então essa é a primeira coisa que eu faria, seria já ter essa consciência de que eu preciso estar muito bem em português. Também seria legal eu treinar um pouco de redação, porque não existe a certeza se vai ter ou não redação, então é bom estar sempre preparado para estar escrevendo bem, porque isso pode estar sempre caindo em algum concurso. Se não for agora, vai cair em algum momento na sua fase aí de preparação de concurseiro. Outra coisa, além dessa parte de conhecimento básico, além de ter outras matérias ali, né, em conhecimentos básicos, nós temos que nos preocupar muito também com a parte de conhecimentos específicos. Tanto para analista judiciário quanto para técnico judiciário, eu diria que as matérias mais importantes são direito eleitoral, aqui como uma base de um tripé, tá? Direito eleitoral sempre é mais importante realmente para concursos da área de eleitoral. Nós temos também direito administrativo e direito constitucional. Essas duas últimas aqui sempre muito importantes para praticamente qualquer concurso da área do Poder Judiciário. Se você for prestar algum concurso dentro do Poder Judiciário, você precisa estar super bem preparado em direito administrativo e direito constitucional. Uma pergunta que sempre acabam me fazendo é a respeito de como estudar, se deve estudar por meio de lei seca, ou então de como que deve ser feito esse estudo. Primeira coisa que você precisa saber, não existe estudo de lei seca apenas para esse concurso do TSE. Se você ficar se preparando somente por meio de lei seca, você não vai ter uma preparação muito adequada. Eu estou dizendo aqui mesmo que você concilie com questões, concilie com outras coisas. Por quê, né? O que acontece? Na área de direito eleitoral a gente tem muitas resoluções e a gente tem muitas modificações o tempo todo. Como a gente tem várias alterações, inclusive alguns códigos, como por exemplo o Código Eleitoral, várias coisas ali já não estão nem mais vigentes. Existe a grandíssima possibilidade de você acabar estudando algumas coisas que já estão revogadas, algumas coisas que já não estão valendo mais, e quando você for fazer a sua prova, você vai acabar falando, mas eu estudei dessa forma, só que está sendo cobrado de um jeito diferente. Então não foque em estudar por meio de lei seca, até porque esse tipo de concurso às vezes cobra um pouco de jurisprudência também, mesmo que de uma forma bem leve, tá, gente? Não é igual um concurso de juiz, um concurso de promotor. Ele pode te cobrar um pouco de jurisprudência, mas normalmente é aqueles casos que são mais consolidados, mais resolvidos, que você vai ter um pouco menos de problema. Beleza, Daniel, aí você me pergunta, mas como é que eu vou estudar então para essa prova se não é para eu estudar por meio de lei seca? Como que eu estudo, Daniel? Beleza, aí eu te digo, olha, você vai estudar da seguinte forma, você tem algumas opções, o que eu faria, né? O vídeo de hoje é o que eu faria, cada um pode aí fazer o que preferir. Bom, o que eu faria, né? Duas opções, seria pegar um cursinho no Estratégia, tá? Essa é a primeira opção, um cursinho no Estratégia, porque eu acho realmente que é um dos cursos mais indicados, que tem mais renome, né? Tem mais renome em razão realmente de suas aprovações. É um cursinho bom, tá? Eles têm ali materiais que são muito bons, realmente de uma excelência muito grande, mas principalmente para quem gosta de ler. Eu sou uma pessoa que gosto de ler, eu acho que absorvo muito melhor lendo, então eu pegaria um cursinho no Estratégia. Ou então, né, a segunda opção seria pegar
os livros da editora Juspodium. Eu já falei em alguns vídeos a respeito desses livros. Alguns livros, algumas coleções que eu gosto são de resumo, são de sinopses ou tribunais e MPU. Quando você entrar no site da editora Juspodium, você pesquise pelas coleções, tá? Então, repetindo, resumos, sinopses ou então tribunais e MPU. São 3 coleções distintas. Tente pegar os livros que forem mais atualizados dentro dessas coleções. Um cuidado, gente, que vocês devem ter: não estudem por meio de manuais. Eu acho que não é o tipo de estudo mais adequado para esse concurso, porque os manuais são muito extensos, são grandes e eles vão acabar, às vezes, prejudicando mais do que auxiliando. Esse é um cuidado que você deve ter quando você for estudar por meio do Estratégia também, porque o Estratégia, algumas vezes, ele acaba pecando pelo excesso, tá? Ele traz ali todo o conteúdo de uma forma bem densa, então você tem que tomar cuidado. Sempre faça os cálculos de quanto tempo você está demorando para estudar cada matéria, cada PDF, cada conteúdo ali, para você realmente não perder tempo demais nas coisas, tá? Esse é um cuidado que você precisa ter quando estiver estudando por meio do Estratégia. Depois que eu já defini como que eu vou estudar, o cursinho e tudo mais, eu montaria o meu cronograma. E como que eu montaria meu cronograma? Estabelecendo um horário de 3 a 5 horas diárias para eu estudar. Dependendo da minha situação, lógico, se eu estou trabalhando, né, por exemplo, no período eleitoral, eu estava trabalhando muito, né, durante o período eleitoral. Se eu estivesse estudando, eu estaria estudando 3 horas só, porque eu ia realmente ter muito problema em estudar mais do que isso. Então você precisa entender a sua realidade. Não adianta você colocar para estudar várias e várias horas, sendo que você não consegue. Isso só cria uma frustração em você e, na verdade, acaba trazendo um prejuízo e não um benefício na sua preparação. Então, acho que de 3 a 5 horas é bom já ao longo da semana, e aí eu deixaria um dia de folga por semana, sempre aos domingos eu deixaria, tá? Aí você pode pensar se estuda sábado e domingo, sábado ou domingo, né? Então você define aí como você iria preferir fazer isso. Eu provavelmente deixaria o domingo para descansar, para começar depois a segunda-feira com tudo. Uma coisa importante, pessoal, não esqueça de me seguir aqui e nas outras redes também, nas redes vizinhas aí, para você poder absorver o máximo de dicas que eu puder te dar, o máximo de experiência que eu tenho. Eu pretendo realmente trazer aqui para vocês como conteúdo. Agora, uma das dicas que vai fazer maior diferença na sua preparação, que é seguir à risca o seu planejamento. É muito importante que quando você define o seu cronograma, define todo o seu planejamento, você siga realmente à risca tudo aquilo. E como seguir à risca? Tudo isso aqui vai depender do tamanho do seu sonho. O tamanho do seu sonho deve ser o tamanho da sua disciplina. Se você sonha grande, se você realmente deseja aquilo de uma forma muito grande, se no seu coração está dizendo que você vai se tornar um servidor público, é muito mais fácil você ter uma disciplina que se destaque. Então aqui é o momento que faz toda a diferença na sua preparação, que é o tamanho do seu sonho. Eu tinha muito sonho, muita vontade de me tornar servidor público, então a minha disciplina realmente foi proporcional ao meu sonho. Eu diria que normalmente, o sonho e a disciplina são realmente proporcionais em tamanho. Então, realmente tem esse desejo grande dentro do seu coração de se tornar um servidor público federal, tá? E agora 3 dicas, pessoal, essenciais para vocês seguirem, que é o que eu faria e eu sempre fiz e me ajudou demais. A primeira delas é montar um caderno. E montar um caderno não simplesmente fazer aqui um caderninho, não. A ideia é que você tenha um caderno que siga a sua preparação para concursos ao longo de todo o seu período de concurseiro. Isso é, desde o iniciozinho até quando você estiver super bem já nos concursos. A ideia é que você vá sempre acrescentando conteúdo ali naquele caderno, vá sempre melhorando aquele caderno. A ideia então é você fazer um caderno que seja digital, para você poder cada vez mais ir ali acrescentando conteúdo, ou então um caderno de folhas soltas, né, como se fosse um fichário ali, para você poder estar sempre colocando folhas novas ali. Então, por exemplo, vamos dizer que você estudou bens públicos, né, uma matéria de direito administrativo. Você estudou agora ela. Vamos dizer que daqui a 3 meses você estudou de novo ou resolveu questões daquela matéria e viu que estava faltando alguma coisa no seu caderno. Então você vai pegar e vai colocar uma nova folha ali. Por isso que folhas soltas, né? Então você consegue colocar uma nova folha ali no meio. Então 3 vira 3A, tá? Então você vai acrescentando ali e virando um grande caderno com todo o conteúdo simplificado,
para você ali com suas palavras, né? Não tem como ser melhor do que isso. Isso vai te ajudar demais a revisar também, que é o segundo ponto, revisão. Você tem que estar sempre revisando constantemente. Com que frequência? Sempre, né? Igual o sexto sentido lá, com que frequência? Todo o tempo, tá? Você tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês, toda hora você tem que estar revisando. Revisão é o que vai te levar para um degrau diferenciado, é o que vai fazer com que você esteja um passo à frente dos seus concorrentes, porque é o que é mais negligenciado pela grande maioria das pessoas, que é a revisão, tá? Então não seja uma das pessoas que negligencia revisão. Eu sempre fiz as minhas revisões e eu tenho certeza que isso sempre fez a maior diferença na minha preparação. E por último é fazer muitas questões. Com que frequência também? O tempo todo também. Você tem que fazer muitas questões. E quantas questões? Infinitas. Não existe, fiz questão demais, por isso que eu não passei. Não existe isso. Faça muitas questões. E enquanto não é definido banca organizadora, resolva a questão de todas as bancas, tá? Então faça muitas questões, privilegie questões de poder judiciário, para você se preparar realmente com qualidade. Se o vídeo de hoje gerou algum valor para você, eu peço que você deixe o seu joinha, deixe a sua curtida e também comece a me seguir nas outras redes aí também para você poder receber sempre aqui dicas de preparação para concursos, enfim, todas as novidades também a respeito desses concursos. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos também, que você saiba aí que pode ajudá-los, tá? Então compartilhe também, acaba ajudando o meu canal e ajuda os seus amigos também. Deixe depois nos comentários qualquer dúvida que você tenha a respeito do órgão público, do TRE, do TSE, ou então alguma dúvida a respeito de preparação para os concursos, tá bom? Eu vou ficar super feliz de responder você, seja nos comentários ou então em algum outro vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.